Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje, né? Revisar aqui os tópicos da prova de História dessa semana. O tema é sobre a Roma Antiga, certo? A Roma Antiga, gente, a história tradicional tem uma lenda que explica que a fundação de Roma foi através dos irmãos Rômulo e Remo, não é? Eles foram abandonados num rio e salvos por uma loba, não é? E estes irmãos, né, fundaram, né, a cidade de Roma, né, o Império Romano, que se tornou muito tempo depois o Império Romano, tudo bem? E o nome Roma tem a ver com um dos irmãos, né, que é o Remo, tá bem? Isso é a lenda, né? Mas tem também outras histórias sobre a fundação de Roma, mas essa é uma das lendas sobre a fundação de Roma, tudo bem? A sociedade romana, em seus primórdios, né, há muitos e muitos séculos atrás, ela era dividida basicamente em dois grupos sociais, os patrícios e os plebeus. Né? Os patrícios eram os donos de terra, né, e os donos dos animais, né, gado e todo tipo de animal que tinha. Os plebeus eram os trabalhadores, né, o pessoal do serviço braçal, tudo bem? Era também comerciantes, artesãos, né? Lembrando que naquela época artesão era todos aqueles que faziam trabalhos manuais, né? O agricultor era um artesão, né? O ferreiro, né? O marceneiro, o carpinteiro, né? O pedreiro, o servente, todo esse povo era chamado de artesãos, né? E eles pertenciam ao grupo dos plebeus. A cultura romana, gente, era uma coisa muito diversificada, não é? A cultura romana, ela era inspirada em artes, em esculturas, não é? Pinturas. A religião romana era politeísta, né? Lá na frente é que se tornou monoteísta quando foi adotado o cristianismo, mas antes era uma religião politeísta, né? Antes do cristianismo ser instaurado em Roma. A Roma Antiga, gente, nós temos alguns legados, né, da Roma Antiga, como por exemplo o direito, né? O direito romano é algo que ficou para muitas sociedades, né, inclusive a nossa. E também, gente, nossa língua, né? Língua de origem latina, né? O latim, que era um idioma, né, da Roma Antiga, um dos idiomas da Roma Antiga, que deram origem a línguas neolatinas, ou seja, novas línguas que surgiram a partir do latim. E uma delas é o português, né? Nosso idioma, e tem também o espanhol, tem o francês e outros idiomas. Então isso daí é uma influência da cultura romana antiga em nossa época, certo? A Roma antiga, gente, ela teve vários períodos. Teve o período da República, da monarquia, não é? Do Império. E na época da República, o Estado, não é? O governo foi organizado em algumas instituições, como o Senado, né? Tínhamos também as magistraturas e as assembleias do povo, né? O povo também fazia parte da política naquela época. E o poder era distribuído entre as várias instituições republicanas na intenção de não haver concentração de poder, né, em uma só pessoa, como é na monarquia ou no império. Tá bem? Então, o poder, na época da República Romana, ele era bem distribuído entre as várias instituições que tinha na época da República Romana. E aí, gente, eu digo, o cristianismo, né, ele se tornou a religião oficial do Império Romano, né, que antes era politeísta, depois aderiram à religião monoteísta, ao cristianismo. Né. O imperador Constantino foi muito importante, né, porque foi ele que deu a liberdade de culto aos cristãos, né, tornou a religião, mais na frente a religião se tornou oficial do Império Romano. Né. Então, a religião romana, ela, como é que pode dizer, era politeísta porque antes do cristianismo, era politeísta porque quando o Império Romano conquistava um território, eles também tipo conquistavam a cultura religiosa daquele povo, né? Então, por isso que tinha parte do Império Romano que tinha uma religião, outra parte tinha outra, e assim era politeísta. Passados anos, nasce Jesus ali no território romano, não é? E aí começou a propagar o cristianismo, e lá na frente o cristianismo tornou-se a religião oficial. Inclusive, há quem diga que Constantino foi o fundador, né, do que se diga cristianismo enquanto